Seja muito bem-vindo a mais um Andrew Jumper Live. É uma alegria poder estar com vocês nessas segundas-feiras, neste horário sempre às 21 horas, discutindo, conversando sobre questões importantes para a vida da igreja, do povo de Deus, da interpretação da Escritura. E nessa noite, especificamente, podermos tratar desse tema que é tão precioso ao nosso coração e ao coração de muitas igrejas e denominações que são igrejas históricas e que se intitulam, se denominam, né, igrejas confessionais, que têm explicitamente uma confissão ou seguem um credo histórico nos tempos atuais, e credos esses e confissões essas testadas teologicamente, praticamente e na vivência da igreja, né, ao longo de séculos. Então, temos aqui nessa noite conosco nossos irmãos professores, os nossos dois professores sênior da casa do Andrew Jumper, professor Eber Campos e professor Alderi Matos. Por favor, colegas, deem aí o boa noite para os nossos ouvintes e a nossa audiência. Primeiro, os mais velhos, Alderi. É um prazer estar com os irmãos nesta oportunidade para mais uma live do Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, e dessa vez tratando de mais um tema extremamente valioso, não somente do ponto de vista histórico, mas também de uma perspectiva prática para a vida do cristão e da igreja, que é a importância dos credos e das confissões. Então, sejam bem-vindos para mais este programa. Eu espero que os que nos ouvem e nos veem nesta noite sejam abençoados com aquilo que nós vamos trabalhar. O assunto não é desconhecido, mas como estamos num tempo antidogmático, existe resistência séria ao que costumamos chamar de confissões. Então, vamos tentar mostrar a necessidade que há de uma boa confissão de fé. Tomara seja um tempo bem proveitoso para todos nós. Muito bom. E antes de continuar, já deixo aí o nosso pedido, né? Você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para você ser lembrado das próximas lives, das nossas devocionais e outros vídeos que nós postamos no nosso canal. Faça um comentário, deixa o seu like no vídeo, tudo isso faz com que a plataforma coloque o nosso material, essas discussões, né, em destaque, e outras pessoas possam também ser atingidas por essa mensagem que nós queremos ser uma mensagem cristã, bíblica, importante e necessária nos nossos dias. Também quero lembrar você que você pode ler a nossa revista teológica gratuitamente acessando o nosso site, o site do CPAJ, que é cpaj.mackenzie.br, e ali você vai ver Fides Reformata, e aqui a gente vai deixar no chat aqui o link para que você possa baixar em diferentes formatos. Essa aí é a Fides de celebração, a edição especial de celebração dos 150 anos do Instituto Presbiteriano Mackenzie, a nossa instituição mantenedora. Então vá lá, você vai ler muita coisa legal, são 25 anos de publicação ininterrupta, 2 volumes cada ano, que você pode baixar, ler, pesquisar e certamente aprender bastante. Ok? Muito bom. Então, vamos caminhar para as nossas perguntas sobre a importância dos credos e confissões. Lembrando que dentro da própria Escritura, né, nós encontramos a palavra de Deus, e os primeiros cristãos
e até mesmo os primeiros crentes no período do Antigo Testamento, né, fazendo a sua confissão ou tomando a verdade da Escritura, a doutrina bíblica, não é? E professando, confessando aquela verdade diante de Deus e dos homens. Então, famosas expressões do Antigo e do Novo Testamento, né, como no Deuteronômio, capítulo 6, o famoso Shema, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. E no Novo Testamento, Cristo é o Senhor, né? São as confissões primeiras, né, que a gente encontra dentro da própria Escritura. Isso vai dar à igreja o norte, a orientação para que ela também aprenda e ela passe a produzir os seus credos e as suas confissões. Então, nós vamos caminhar logo para a nossa primeira pergunta e Dr. Alderi vai nos falar qual é a importância de confessar a fé. Muito bem. Quando nós olhamos para a Escritura, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós vemos que o povo de Deus, no caso Israel, na velha dispensação, a igreja na nova dispensação, o povo de Deus é continuamente exortado a confessar, ou seja, a declarar a sua fé. Evidentemente, esta confissão pode adquirir diferentes manifestações. Ela pode, muitas vezes, ser uma confissão informal. A pessoa crê em determinadas verdades e as confessa, independente de existir um documento a respeito disso. Mas também nós temos indicações em diferentes pontos da Escritura a respeito de confissões mais formais a respeito da fé. Mas o mais importante é isso. O povo de Deus, ou Deus, exorta o seu povo, repetidas vezes na Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a confessar, nesse sentido, de declarar publicamente a sua fé. E, inclusive, nós encontramos a própria palavra confessar ou confissão em diversos textos da Escritura. Eu posso citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, lá em Jó 40. Então também eu confessarei a teu respeito que a tua mão direita te dá a vitória. No Novo Testamento nós vemos isso com muita frequência. Todo aquele que me confessar diante dos homens, disse o Senhor Jesus numa passagem muito conhecida, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E uma passagem ainda mais explícita é aquela que nós temos lá em Romanos 10, onde Paulo diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Inclusive aqui, dando-se uma ênfase muito grande a esta confissão verbal da fé, ou seja, não é suficiente crer interiormente, internamente, com o coração, mas é preciso externar, verbalizar esta fé íntima por meio de palavras, tanto palavras faladas, quanto, entendeu a igreja posteriormente, também palavras escritas, ou seja, através das suas declarações confessionais. E uma outra passagem muito significativa, nós encontramos lá em Hebreus. Na verdade, são várias ocorrências na Epístola aos Hebreus. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão.
E numa outra passagem, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Então, isso nos mostra a importância de confessar a fé. Ou seja, além de crermos em determinadas verdades fundamentais a respeito de Deus, a respeito de Cristo Jesus, a respeito da salvação, a respeito da nova vida em Cristo, da vida cristã, da igreja, a respeito do futuro, a escatologia. Ou seja, além de crermos numa série de verdades centrais da fé, que é outra maneira de definirmos as doutrinas cristãs, as verdades centrais da fé. Além de crer, então, em tudo isso, nós precisamos confessar exteriormente, com uma série de propósitos muito específicos que nós vamos considerar posteriormente, mas a importância, então, não somente de crermos, mas de confessarmos aquilo que cremos, ou, usando aquela expressão lá do apóstolo Pedro, de darmos a razão da esperança que há em nós. Termos condições de explicar aos outros, de justificar para os outros os motivos da nossa esperança, os motivos da nossa fé em Cristo Jesus, conforme vemos de maneira tão clara na Escritura Sagrada. Então, essas são algumas razões da importância de confessarmos a fé. Para que os nossos ouvintes tenham um entendimento um pouquinho melhor da matéria, eu preciso definir, arranjar algumas coisas. Primeiro, há duas expressões, credos e confissões. Credos são os que vieram primeiro na igreja cristã e, posteriormente, no período da Reforma, é que apareceram as confissões mais elaboradamente. Os credos são descrições concisas da fé, pequenas, muito bem elaboradas. E as confissões são esse credo expandido, onde existe uma porção de capítulos nos mais variados pontos da fé cristã. Credos vêm primeiro na história e então vêm as confissões. As formulações doutrinárias parece-nos já eram algo comum no tempo dos apóstolos, obviamente. O germen dos credos está afirmado nos escritos apostólicos. Judas, por exemplo, ele dá-nos uma afirmação direta de que algum tipo de formulação existente no seu tempo havia. Ele fala da fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. É verdade que essa fé é o conjunto da revelação divina, mas parece-me que já estava começando uma formalização, uma sistematização que era aceita pelos crentes de então. Então, no verso 20 de Judas, fala da edificação dos crentes na fé santíssima, o que pressupõe a existência de uma formulação pré-credal, isto é, veio imediatamente antes dos credos, mas alguma coisa em que as pessoas se firmavam. Em contraste com doutrinas errôneas que já aconteciam no primeiro século da Igreja Cristã, os crentes são exortados a zelar pela doutrina, a ensinar a respeito da sã doutrina, da palavra fiel, da palavra segundo a doutrina, e da doutrina que deve ser ornamentada pelo proceder dos crentes. É muito importante este aspecto. No período apostólico,
já havia certas doutrinas elaboradas, que o escritor aos Hebreus chama de princípios elementares da doutrina de Cristo, Hebreus 6, 1 a 3. E ele também expressa a sua preocupação com a entrada de doutrinas várias e estranhas no seio das igrejas. Está lá em Hebreus 13, 9. Isto exigia uma definição de doutrina. Portanto, nos tempos do Novo Testamento já se via uma grande importância de se crer corretamente. As doutrinas errôneas foram a motivação para o aparecimento, para a formulação de credos e, posteriormente, as confissões. E é de grande importância, ou era de grande importância, e ainda o é hoje, a ideia de permanecer na doutrina ensinada por Cristo. Os escritores bíblicos usam outros sinônimos para a doutrina dos seus escritos. Só mencionar rapidamente: tradição, padrão das sãs palavras, bom depósito, a palavra que vos foi evangelizada. Essas doutrinas já eram elaboradas, embora não exaustivamente, e de alguma forma confessadas publicamente pelos crentes do Novo Testamento. É uma pena que hoje alguns de nós temos desprezado as elaborações credais e confessionais. Nós estamos vivendo num tempo muito mais difícil até que no período do Novo Testamento, porque as heresias pululam em todos os cantos e nós temos que estar firmados na fé. Temos que estar bem fundamentados nas coisas que nós cremos. É, portanto, muito importante, ainda no século XXI, não necessariamente a elaboração de outros credos e confissões, mas a firmeza naquilo que já foi feito pelos antigos da fé. Ok, então, aqui apenas trazendo juntas, né, as duas respostas, o doutor Alderi explicou a importância de confessar a fé no sentido da articulação básica de dizer, reafirmar aquilo que a igreja, o povo de Deus crê, né? Trazendo então aí, caminhando, né, para um processo de definição, de elaboração com clareza e finalmente chegarmos à questão da defesa da fé, né? Então, esses são todas partes importantes, né, desse processo de confessar a fé. E que o nosso ouvinte entenda, né, porque a palavra confessar no português, né, ela tem um sentido muito específico para a maioria das pessoas, que é a chamada confissão de pecados, né? Eu acho que é onde mais se ouve, inclusive dentro da nossa cultura católico-romana, né? Mas confessar aqui não é num sentido bem amplo de articular, definir com clareza, defender a fé e caminhar na fé. Muito bem. Segunda pergunta que temos é: quais são os principais períodos de produção confessional na história da igreja? Muito bem. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós identificamos dois períodos principais de produção de documentos dessa natureza, da qual estamos falando, documentos confessionais. O primeiro desses períodos é o período dos séculos IV e V da era cristã, ou seja, ainda no contexto da Igreja Antiga. E o segundo desses períodos, então, já na época da Reforma Protestante, muitos séculos mais tarde, mais de um milênio mais tarde, então nos séculos XVI e XVII. Então, repetindo, primeiramente, os séculos IV e V, quando houve a articulação daqueles grandes credos históricos da fé cristã, e depois, então, no contexto da Reforma Protestante, com os seus diferentes
subgrupos ou submovimentos nos séculos 16 e 17. É claro que a Igreja já vinha expressando afirmações de natureza confessional desde o primeiro século, como já foi apontado, desde a época do Novo Testamento. Nós encontramos em diferentes documentos do Novo Testamento aquilo que os estudiosos chamam de declarações protocredais, ou seja, credos em embrião, credos em formação. Geralmente, esses credos tratam a respeito do ser de Deus, e eles têm uma natureza binária. Então, costuma-se classificar esses credos em binários e ternários, ou trinários, ou seja, com 2 elementos ou com 3 elementos. Os credos binários são aqueles que têm afirmações a respeito do Pai e do Filho, principalmente. E nós encontramos inúmeros exemplos disso já no Novo Testamento, desses credos embrionários de natureza binária, fazendo afirmações solenes, importantes, fundamentais a respeito do Pai e do Filho. Não encontramos muito esse material, incluindo também afirmações a respeito do Espírito Santo, no mesmo contexto, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós chegamos, então, aos séculos IV e V, ou seja, entre os anos 300 e 500, nós vamos nos deparar na história com aquelas grandiosas declarações credais a respeito da doutrina de Deus, da doutrina da Trindade e das 2 naturezas de Jesus Cristo. Esses credos foram produzidos por aqueles grandes concílios gerais da Igreja que se reuniram na época. Então, no século IV, o concílio de Niceia e o concílio de Constantinopla, anos 325 e 381, esses 2 concílios se ocuparam mais da questão da precisa relação entre o Pai e o Filho. Quem era, de fato, o Filho de Deus no seu relacionamento com o Pai? E como já foi dito também pelo Dr. Eber, esses credos, essas formulações e elaborações credais daquela época, eles responderam a uma necessidade muito grande, que era a definição e o esclarecimento da fé da Igreja diante de interpretações divergentes que havia a respeito do assunto. Aquilo que hoje nós chamamos de heterodoxias ou de heresias lá dos primeiros séculos a respeito de Cristo Jesus. Então, no sentido de eliminar essas confusões interpretativas, de entendimentos a respeito do ser de Deus e da pessoa de Cristo, foi que se reuniram esses grandes concílios e elaboraram estas formulações. Então, o credo de Niceia, em 325, e jamais no final do IV século, ano 381, o credo chamado niceno. Então, isso é curioso. Nós temos um credo conhecido na história como de Niceia e outro conhecido como niceno, ou, com seu nome mais completo, niceno-constantinopolitano, que foi simplesmente uma espécie de uma revisão do credo de Niceia de 325 pelo concílio de Constantinopla em 381. Então, o primeiro credo de Niceia, o segundo conhecido como credo niceno-constantinopolitano. Mas qual foi a conclusão mais importante destes concílios e que foi incorporada nesses importantíssimos documentos? O conceito da consubstancialidade entre o Pai e o Filho. Ou seja, Pai e Filho são pessoas distintas, têm cada qual a sua própria individualidade, ou seja, o Pai não é o Filho
e o Filho não é o Pai, eles são distintos, porém eles partilham da mesmíssima divindade, eternidade, poder e etc., todos os atributos. Então, a famosa palavra que ficou consagrada na história da teologia, homoousios, consubstancial. Né? O Filho é consubstancial com o Pai no que diz respeito à sua divindade, e mais tarde foi acrescentada uma outra expressão muito bonita, muito sugestiva, e ele é consubstancial conosco no que diz respeito à sua humanidade. Então, essa dupla consubstancialidade do Filho. No século seguinte, ou seja, no século V, novamente dois concílios, o concílio de Éfeso, em 431, e o concílio de Calcedônia, em 451, que já não se preocuparam com a questão da trindade, que havia sido definida no século anterior, mas agora com a questão das duas naturezas de Cristo, e principalmente como elas se relacionam. E aqui houve uma grande formulação que tratou desse assunto, que foi a chamada definição de Calcedônia. É interessante que esse documento não se chama de credo. Não existe um credo de Calcedônia, mas a definição de Calcedônia. Por quê? Porque um documento, para ter o nome de credo, ele precisa começar com essa palavra latina, ou seja, creio ou cremos, ou no singular ou no plural, creio ou cremos. Isso é que torna um documento um credo. Como o documento de Calcedônia começa de outra maneira, não com essa palavra, então, tecnicamente, ele não é um credo e recebeu, então, na história o nome de definição de Calcedônia, com a sua famosa afirmação da plena humanidade e da plena divindade de Cristo Jesus, essas duas naturezas íntegras, integrais, unidas numa só pessoa, o Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Então, esses são os primeiros grandes documentos confessionais da história da Igreja, os credos dos séculos IV e V, tratando somente dessas duas doutrinas e não de outras, ou seja, a doutrina de Deus, resultando naquilo que conhecemos como a doutrina da Trindade, e a doutrina das duas naturezas da pessoa de Cristo, ou seja, da segunda pessoa da Trindade. Foram estes os assuntos candentes da época, eram essas as necessidades maiores que a Igreja sentia naquela época, por causa de tantas interpretações divergentes nesses dois campos. E, finalmente, como disse, mais de um milênio mais tarde, então, na época da Reforma do século XVI, tem início o segundo grande período de produção confessional na história da Igreja, então séculos XVI e XVII, quando os diferentes movimentos da Reforma Protestante, ou seja, os luteranos alemães, os reformados suíços, os anglicanos lá na Inglaterra e também os anabatistas produziram os seus grandes documentos, os seus catecismos, as suas confissões de fé, na medida em que os protestantes procuravam definir, ainda no início do seu movimento, claramente a sua posição doutrinária a respeito de um grande número de questões teológicas, não somente agora a doutrina de Deus, a doutrina das naturezas de Cristo, mas todo o arcabouço doutrinário, teológico, cristão, passou a ser contemplado por esses documentos dos séculos XVI e XVII. Algumas observações que eu quero fazer agora da importância grande de um dos credos que a gente chama, e o doutor Alderi chamou a atenção que é uma formulação, a de Calcedônia, quão importante está lá registrado o que eles creram no século V. Mais de 1.500 anos têm passado
e nós cremos exatamente a mesma coisa que eles creem. O credo de Calcedônia, ou a formulação de Calcedônia, ela tratou das duas naturezas do Redentor. Desculpe a propaganda, mas eu escrevi um livro inteirinho, 2 livros sobre esse assunto, sobre as duas naturezas do Redentor e sobre a união das naturezas. E o credo de Calcedônia, desculpe, Aldiri, usar o termo credo de Calcedônia, porque é a maneira mais comum de chamar, mas a formulação de Calcedônia é perfeita, é completa. Quando os escritores da Confissão de Augsburg, 1530, de Westminster, em 1545 a 49, coisa parecida, eles foram falar sobre Jesus Cristo, sobre as duas naturezas. Eles, desculpe a expressão, montaram em Calcedônia. Calcedônia é o máximo. Ninguém conseguiu colocar mais nada importante, fundamental, ao que Calcedônia colocou sobre Jesus Cristo. Então, quando você for querer conhecer alguma coisa sobre Jesus Cristo, vai no tio Google e procura lá Credo de Calcedônia ou Fórmula de Calcedônia. Você vai ler aquilo, é fantástico. Tem já tradução em português por aí. É muito importante que nós entendamos sobre a fé dos nossos pais. Que no meu tempo de seminário e no tempo do Alderi, que já vai longe, nós cantávamos Bendita Fé dos nossos pais. Ou seja, nós não fazemos nada praticamente novo. Nós simplesmente repetimos e reforçamos aquilo que os nossos antigos creram. E é impressionante a precisão terminológica que os cento e tantas pessoas lá de Calcedônia usaram, as expressões justas, uma espécie de precisionismo que foi comum mais tarde na Confissão de Fé de Westminster. Termos precisos, termos exatos, que são fantásticos. Eu amo ler a formulação ou a fórmula de Calcedônia. Então, eu quero estimular os que nos veem nesta noite a conhecer a raiz da fé. Ler primeiro o que o Dr. Alderi disse, ler o credo de Nicéia e o Niceno e ler o credo ou a fórmula de Calcedônia, para você ter uma ideia boa da Trindade, porque fala da essência, da ousia do Pai e do Filho, que é a mesma coisa. E no Calcedônia fala da ousia, ou seja, essência de Jesus Cristo em relação ao Pai, e a ousia dele, que é a mesma que a nossa, em relação a nós. Então, ali fala, em outras palavras, diferentemente de nós, o Filho é Deus. E diferentemente de Deus, o Filho é igual a nós. Tudo isso é formulação credal na qual nós nos baseamos. Coisas feitas há 1.500 anos atrás. A antiga fé. Com certeza, né? Os chamados credos são tão fundamentais, e conhecer a história dos credos, né, é tão essencial para a fé contemporânea. Eu fico impressionado nos dias de hoje como algumas pessoas conhecem a Cristo, conhecem a fé bíblica, né, e desconhecem a história da doutrina, a história dos credos, as confissões da igreja, e rapidamente começam a criar novas confissões, né? O credo mais popular que nós temos, que é o credo apostólico, né? É um
ilustre desconhecido, né? E é o mais popular deles todos. Inclusive, ainda não foi mencionado aqui na nossa conversa, né? Mas nós precisamos caminhar. Lembra os colegas, e eu sei que vocês se empolgam, e todos nós nos empolgamos, né? Mas nós já estamos em 35 minutos do nosso programa e nós cobrimos até agora 2 perguntas. Então, se nós temos muitas mais, nós vamos ter que ser um pouquinho mais espertos para conseguir chegar no fim do nosso programa de hoje, tá bom? Terceira pergunta: qual dos movimentos da reforma mais se destacou pela produção de documentos confessionais? Sem dúvida nenhuma, dos 4 movimentos originais da Reforma Protestante, que, como dissemos, foram os luteranos alemães, os anglicanos lá na Inglaterra, os anabatistas na Suíça e o movimento reformado também na Suíça. Desses 4, certamente foi o movimento reformado, mais tarde conhecido como movimento calvinista, que foi mais prolixo na produção de documentos de natureza confessional. Acredita-se que nos primeiros 100 anos da Reforma Protestante, os reformados suíços produziram cerca de 50 documentos de maior expressão, sem considerar aqueles menos significativos. Então, 50 documentos mais expressivos, que deixaram um peso maior na história da teologia. Nós devemos lembrar que a Reforma Suíça, por sua vez, se subdividiu em 2 ramos. A Reforma de Zwinglio, na Suíça alemã, com sede lá na cidade de Zurique, e a Reforma, então, de Calvino, de língua francesa, com sede na cidade de Genebra. Então, nós temos essas 2 grandes expressões iniciais do movimento reformado suíço, os zwinglianos e os calvinistas. E esses 2 grupos produziram muitos documentos. Então, aqui apenas rapidamente alguns exemplos de confissões e de credos, de documentos zwinglianos. Começando com os 67 artigos de Zwinglio, de 1523. Inclusive, os historiadores, muitos historiadores, consideram este documento como o primeiro documento confessional da Reforma Protestante como um todo. Ou seja, em 1523, os 67 artigos de Zwinglio. A breve introdução cristã, também de Zwinglio. As 10 conclusões de Berna. A confissão chamada tetrapolitana, que foram representantes de 4 cidades. A confissão de fé para Carlos V, para o imperador do Sacro Império Germânico, e também a exposição da fé, de Zwinglio, para o rei Francisco I da França, primeira confissão helvética. A segunda confissão helvética, que foi magnífica, escrita pelo sucessor de Zwinglio, lá em Zurique, que foi o reformador João Henrique Bullinger, um dos documentos mais substanciais, mais influentes da tradição reformada. Então, a segunda confissão helvética. Dentre os documentos calvinistas, mais ligados a Calvino e a Genebra, nós temos, então, um grande número em diferentes países. Na Suíça, na França, nos Países Baixos, na Alemanha, nas Ilhas Britânicas, na Europa Oriental. Rapidamente, alguns exemplos aqui. Na Suíça e na França, então, os artigos de Lausanne, o Catecismo de Genebra, a Confissão de Genebra, a Instrução na Fé de Calvino, a Confissão Galicana, ou Confissão Francesa, a Fórmula Consensus Helvética, já do século XVII. Nos Países Baixos, o Catecismo de Emden,
a Confissão Belga e os famosos cânones do Sínodo de Dort. Na Alemanha, sem dúvida, o documento mais importante dentre os documentos reformados. Então, a Confissão de o Catecismo de Heidelberg, esse documento maravilhoso que até hoje inspira e enternece as pessoas, o Catecismo de Heidelberg. E, evidentemente, muitos documentos também associados com as Ilhas Britânicas, a Confissão Escocesa, os artigos irlandeses e, obviamente, os documentos de Westminster, a Confissão de Fé e os documentos e os catecismos maior e breve, então os 3 grandes documentos confessionais produzidos pela Assembleia de Westminster, são alguns exemplos desses documentos. E vale acrescentar, encerrando esta parte, um documento que foi produzido no Brasil, dentro da tradição reformada, ainda no início da nossa história nacional, em meados do século XVI, que foi a célebre Confissão de Fé da Guanabara, produzida ali por uns 3 ou 4 calvinistas que estiveram naquela colônia, a França Antártica, na década de 1550. Então, sem dúvida nenhuma, foi o ramo reformado da Reforma Protestante, a Reforma Suíça, com as suas vertentes zwingliana e calvinista, aquele que mais se destacou naquele período, nos séculos XVI e XVII, na produção de importantes documentos confessionais da fé cristã. A minha vez. Idem e bidem. Ok. O senhor vai ter que traduzir esse latim aí depois, viu? Muito bem, queridos. É bom saber um pouquinho da nossa história aí e reconhecer, então, a importância desses documentos e como a reforma foi prolífica, né? Não muito tempo atrás, li trechos da Confissão de Fé da Guanabara, né? E é um documento, de fato, emocionante, até pelo contexto, né? A pressão. Lembra, lá no comecinho, a professora Eber falou que as declarações de fé, elas eram também a defesa da fé, né? E a Confissão de Fé da Guanabara, ela foi um desses momentos na história em que homens precisaram manifestar com grande coragem a sua fé diante de uma ameaça até o ponto da morte, né? Então, vale a pena a Confissão de Fé da Guanabara. Se você digitar aí, como diz o reverendo Weber no Mestre Google, no Google, você vai encontrá-la também traduzida para o português e vai poder ler esse documento confessional tão importante. Ou melhor, né? Pode aí meditar nela e estudá-la também. Muito bem, nossa pergunta, nós temos aqui uma breve propaganda aqui, né? Se você quiser saber mais sobre esses temas, mais sobre teologia, mais sobre a correta doutrina da palavra de Deus, nós queremos convidá-lo a estudar conosco aqui no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. E nós temos programas que são completamente online. Nos nossos programas, nesses programas que estão aí projetados nessas áreas, né, de teologia sistemática, bíblica, aplicada e missiologia, você não precisa vir aqui à sede da nossa escola, vir a São Paulo, mas você faz todo esse curso online. O pré-requisito para você estudar em uma dessas 4 áreas da teologia é ter algum curso superior completo e você pode se inscrever. Então, te convido, vai lá no nosso site cpaj.mackenzie.br, procura lá o nosso EAD e você vai poder se tornar um dos nossos alunos aqui no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Agora sim, a pergunta número 4. Quais os 2 tipos principais de documentos confessionais?
Essa o doutor Heber pode responder. Não, responda você. Ok, nós já mencionamos, né, há pouco, numa outra resposta. Então, quando se fala de documentos confessionais protestantes em geral e reformados em particular, nós temos em mente, considerando a forma, o modo de apresentação dos conteúdos, dois grandes tipos que são os catecismos e as confissões de fé. De um modo geral, o conteúdo de ambos os tipos de documentos é o mesmo. Eles abordam, eles explicam, eles detalham as mesmas doutrinas, as mesmas convicções centrais, somente que de duas maneiras diferentes no aspecto formal. As confissões de fé geralmente são compostas de parágrafos fazendo afirmações a respeito dos diferentes pontos doutrinários, parágrafos em sequência. Normalmente esses documentos são divididos em capítulos e seções, e os catecismos têm o formato consagrado e utilizado durante séculos e séculos, por causa do seu valor didático, o formato de perguntas e respostas. Essa é a única diferença. Então, os catecismos com suas perguntas e respostas, e as confissões de fé não tendo perguntas e respostas, tendo o mesmo conteúdo, mas na forma de parágrafos normais, sem seguir este formato de perguntas e respostas. Então, é dessa maneira que nós classificamos as duas formas de apresentação, digamos assim, desses dois tipos de documentos, que são as confissões de fé, que são em número bem maior, e também os catecismos, no caso, os catecismos protestantes e, especificamente, os catecismos da fé reformada. Eu só queria dar um pequeno testemunho. É gostoso quando você começa a usar um desses principais documentos confessionais, você começa a ensinar aos seus filhos. Eu fiz isto com os meus. Os meus netos estão aprendendo os catecismos. É a coisa mais bonita vê-los, mesmo sem entender tudo o que eles respondem direitinho. Mas o Santo Deus vai colocando na alma deles as perguntas e as respostas, a fim de que eles venham a crer com todo o coração nas verdades fundamentais, coisas essas que estão ausentes na maior parte dos filhos dos crentes. Então, eu quero incentivar você, que é pai, mãe, ensine os catecismos. Deixa a confissão de fé para um pouquinho mais tarde. Nós temos, né, em Westminster, nós temos a Confissão de Fé e nós temos dois catecismos, né, o catecismo maior e o catecismo breve. Obviamente, as palavras aí já dão uma dica, né, maior e breve. Mas por que tem dois catecismos? Porque um é para uma turminha mais instruída, idade maior, creio eu, enquanto que o breve diz respeito a conceitos que pequenos podem absorver. Uhum. Uma coisa interessante, doutor Mauro, é quanto ao conteúdo desses catecismos. Os catecismos tinham mesmo esse objetivo de ensinar os elementos básicos, digamos, os rudimentos da fé para as pessoas, não somente para crianças e jovens, mas para os adultos também. Mas uma coisa muito interessante é que, além de tratar de questões tipicamente doutrinárias ou teológicas, boa parte dos catecismos reformados também fazem exposições de 3 passagens famosas, 2 da Escritura e uma da história da Igreja Antiga. Quais são essas 3 passagens? Os 10 Mandamentos,
a oração do Senhor e o credo dos apóstolos. Então, nós vamos encontrar nos documentos de Westminster e em muitos outros, longas sessões, uma quantidade muito grande de perguntas e respostas tratando destes 3 textos, né? Uma exposição detalhada dos 10 mandamentos, passagem famosa do Antigo Testamento, depois a passagem famosa lá do Novo Testamento, a oração do Senhor, e da Igreja Antiga, então, o credo dos apóstolos. Essa é uma característica que está presente em muitas destes catecismos da fé reformada. E já que o Dr. Eber mencionou, né, existe a linguagem, né, dos nossos catecismos, ela é uma tradução de uma linguagem rebuscada, antiga, né? E às vezes ela vem para o português também muito rebuscada e antiga, sem, obviamente, querer fazer menção, né, do nosso professor mais velho aqui, que de vez em quando ele fala coisas, mas existem hoje, inclusive, versões, né, do catecismo que fazem as mesmas perguntas com um bom linguajar e que são catecismos infantis mesmos. Então, são o nosso catecismo ainda numa linguagem simplificada, e é, de fato, muito lindo poder ver as crianças repetindo desde as primeiras perguntas aí as questões, né, dos nossos catecismos. É uma coisa fantástica. O Dr. Eber tinha desaparecido, mas reapareceu. Então, nós queremos deixar nessa nossa live de hoje, né, um incentivo à volta do uso dos catecismos, e não só para os jovens. Hoje nós temos uma falta da doutrina na igreja contemporânea que reflete essa falta dos catecismos na igreja como um todo, e nós temos muitos adultos que não sabem as coisas mais básicas e fundamentais da doutrina cristã que se encontram ali nos nossos catecismos. Uma coisa que me deleita ler é a interpretação do nosso catecismo maior dos 10 mandamentos, né? O que é o mandamento e depois o que é ensinado e o que é proibido. E uma leitura simples, vai te ensinar coisas tremendas, né? Aí nos nossos catecismos. Vamos caminhar para mais uma questão número 5. Quais são alguns desses documentos mais destacados da tradição reformada? A gente já falou um pouquinho, mas quiçá há aí outros destaques a serem feitos. Sem dúvida, desses cerca de 50 documentos confessionais produzidos pela tradição reformada nos primeiros 100 anos da Reforma, é claro que alguns deles se tornaram muito mais salientes, mais conhecidos, mais influentes e mais aceitos pelas igrejas reformadas ao redor do mundo. Então, por exemplo, dentre as confissões zwinglianas, sem dúvida, a segunda confissão helvética de Bullinger, de Johann Heinrich João Henrique Bullinger, talvez a mais importante das confissões zwinglianas. Então, em coletâneas, por exemplo, de confissões reformadas, nós quase sempre iremos encontrar, entre outras, a segunda confissão helvética. Helvética significa Suíça. Vem do nome latino da Suíça, que é Helvécia. Então, helvética referente à Suíça. No que diz respeito às confissões calvinistas, então, são muitas. A Instrução na Fé de Calvino é considerado um documento extremamente rico e caloroso, um documento muito conhecido, continua sendo
publicado até hoje, existem edições bem recentes deste documento, a Instrução na Fé. Também a Confissão Francesa, a Confissão Galicana, assim como a Confissão Belga, a Confissão... os artigos irlandeses de religião são outro documento muito influente e, principalmente, importantes por causa do seu impacto sobre os documentos de Westminster. Então, uma coisa muito curiosa, quando nós estudamos a história dos documentos da Assembleia de Westminster, é que nós vamos verificar que os documentos confessionais têm toda uma genealogia. É muito comum um documento confessional ser derivado de outro, ter sofrido a influência direta e intensa de outro ou outros documentos anteriores. Então, isso é muito claro no que diz respeito à Confissão de Fé de Westminster, esse documento tão fundamental da tradição reformada e que sofreu a influência, entre outros, desses chamados artigos irlandeses de religião. Então, a Igreja Reformada da Holanda, por exemplo, uma coisa que se deve destacar é que nem todas as igrejas reformadas ao redor do mundo recebem como seus documentos oficiais os documentos de Westminster. Não é preciso que uma igreja subscreva os documentos de Westminster para que essa igreja seja considerada reformada ou calvinista. Mesmo igrejas que não acolhem oficialmente os documentos de Westminster também estão dentro da tradição reformada, e o exemplo mais interessante historicamente é a Holanda. Então, a Igreja Reformada da Holanda, que vem lá do século XVI, na época em que a Holanda alcançou a independência da Espanha, então, a Igreja Reformada Holandesa aceita 3 documentos que são chamados as 3 formas de unidade, e que são a Confissão Belga, o Catecismo de Heidelberg e os Cânones de Dort, não os documentos de Westminster. Então, é interessante, uma igreja reformada, totalmente dentro da tradição reformada, e que aceita esses outros documentos que não os oriundos da Assembleia de Westminster. Então, repetindo, um documento da própria região ali dos Países Baixos, que foi a Confissão Belga, depois um documento do país vizinho, a Alemanha, o Catecismo de Heidelberg, e um documento produzido na própria Holanda, no início do século XVII, que foram os cânones do Sínodo de Dort. Então, sem dúvida, todos estes são os documentos confessionais mais destacados da tradição reformada. Em outras palavras, os calvinistas das ilhas britânicas, dos quais nós viemos, são chamados de presbiterianos. E os calvinistas do continente, da Holanda e Países Baixos, eles são chamados de reformados. Mas todos nós, desculpe a minha irreverência, somos farinha do mesmo saco. Todos nós somos defensores dessa fé que nós amamos muito. Nada mais a acrescentar, senhor moderador. Muito bem. Se você quiser saber mais sobre isso, inclusive, né, você pode pesquisar no site da Fraternidade Reformada Mundial, a World Reformed Fellowship, e pode, inclusive, tornar-se membro da WRF. O site é wrf.global, só isso. E lá você vai descobrir que, para se tornar membro da WRF, uma pessoa ou uma instituição, ela precisa declarar que subscreve alguns desses vários, pelo menos um desses vários documentos aqui citados, e alguns outros que não foram ainda citados na nossa conversa. Mas
assim, não existe, né, um pensamento monolítico em todas as áreas e todas as coisas dentro do pensamento do mundo reformado, né? Uma das principais diferenças que a gente encontra entre essas duas tradições, né, a tradição das ilhas e a tradição continental, por exemplo, em termos doutrinários, é a diferença na crença do pacto de obras, que é algo que se encontra lá na Confissão de Fé de Westminster e se encontra ausente, né, das três formas de unidade e de outros documentos do continente. Então, fica aí um convite, inclusive, para você conhecer a WRF. E lá tem uma coisa muito legal. Existe lá no site da WRF e foi produzido pela WRF uma declaração de fé. Veja bem, não é uma confissão de fé. Uma confissão de fé é algo feito para ser assinado por pessoas, indivíduos e denominações, igrejas que fazem uma confissão. Uma declaração de fé ela é mais ampla e ela mostra os pontos de unidade entre os diferentes reformados. A declaração de fé da Fraternidade Reformada Mundial, ela tem um aspecto muito bacana de ser lido, porque ela trata de alguns temas contemporâneos que não eram próprios do ambiente e não eram questões necessárias de serem tratadas na época das confissões reformadas. Então, esses irmãos se reuniram por bom tempo ao redor do mundo para preparar essa declaração da WRF, e eu convido você a ir lá ao site e conhecer um pouquinho mais sobre uma declaração de fé contemporânea, completamente reformada. Cabe aqui mais um breve comercial. Nós temos também no Andrew Jumper, além dos cursos que eu já mencionei, os nossos cursos de EAD, nós temos os nossos cursos presenciais. Nesses cursos presenciais, você não precisa morar em São Paulo, eles são modulares. Você pode vir a São Paulo cerca de 4 vezes ao ano, por uma semana, de segunda a sexta, para completar um desses programas que está aí na sua tela. Um novíssimo acabou de começar a especialização em educação cristã. Nós acabamos de fechar o processo seletivo desse curso, começamos muito bem, os alunos já estão em sala de aula, graças a Deus. E um outro que também nós começamos agora, estamos fechando agora o processo seletivo, é o EMEI, é o Magister Artium em Liderança Educacional Cristã, que é um programa junto com o Gordon College, lá em Boston, nos Estados Unidos. Esses dois nós encerramos o processo agora, porém, os outros programas que estão aí na tela, o RMI, nosso curso de revitalização e multiplicação de igrejas, o nosso Magister Divinitatis, o nosso STM e o nosso doutorado em ministério estão agora com o processo seletivo aberto. Você pode ir aí ao nosso site, cpaj.mackenzie.br, e acesse ali o banner onde diz processo seletivo, e você vai poder se inscrever para uma vaga em algum dos nossos programas e, quem sabe, vai poder estar conosco a partir de 2021, tá bom? Então, vá lá e conheça os nossos programas. Muito bem, gente. Então, esse é o nosso conjunto de perguntas para essa noite, por uma razão muito simples, por causa do tempo. Nossos expositores, profundos conhecedores dos temas, eles, obviamente, querem dar aí o melhor da profundidade para a sua compreensão. Então, o que a gente vai fazer é um novo agendamento, no qual nós vamos ter a oportunidade de continuar discutindo esse tema com outras perguntas, outras aplicações importantes, né? Eu estou com as perguntas aqui já, né? As funções
das confissões na história, até onde se deve subscrever uma confissão, o que fazer quando se tem uma reserva quanto à doutrina. Isso aí a gente vai ver na próxima live a respeito desse mesmo tema com os doutores Eber e doutor Alderi. Enquanto eles se despedem aí de vocês, arrasta o seu mouse aí em cima do vídeo, clica no botão inscrever-se se você não é inscrito no canal, deixa o like, deixa o seu comentário, clica no sininho e na próxima live você vai ser avisado que estamos entrando no ar para que você possa acompanhar esses nossos temas. Colegas, deem aí sua palavra de boa noite e despedindo-se dos nossos ouvintes. Prezados amigos e irmãos, agradecemos por terem passado esse tempo conosco, refletindo a respeito desta questão tão importante para a nossa fé e para a nossa vida cristã, não menos importante nos dias de hoje, como foi importante no passado. Estarmos sempre prontos para dar a razão da esperança que há em nós, Amém. Sabermos articular e explicar adequadamente as nossas convicções, não só para nós mesmos, no nosso relacionamento com Deus, mas até para darmos o nosso testemunho diante das outras pessoas. Então, agradecemos por estarem conosco e esperamos contar com a sua presença e a sua participação na continuação da discussão desse assunto tão palpitante. Uma boa noite a todos. Uma vez Paulo disse no final de uma de suas cartas, há muitas coisas que eu queria dizer, mas só vou esperar o tempo de dizê-las face a face. Então, numa outra ocasião, nós vamos tratar desse assunto palpitante, ao menos para mim, e nós teremos a oportunidade de trabalhar com coisas mais aplicadas e que será útil para todos nós. Tenham todos uma boa noite e uma semana cheia da graça de nosso Senhor. Amém. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um de vocês. Fica assim o nosso boa noite.